A sabedoria foi criada antes de todas as coisas. A inteligência prudente existe antes dos séculos. O Verbo de Deus nos céus é fonte de sabedoria. Seus caminhos são os mandamentos eternos. Olá, meu irmão, minha irmã, como você está? Eu quero começar hoje pedindo para que você se inscreva no canal Palavra de Sabedoria, para acompanhar sempre as nossas postagens. Ative também já o sininho de notificações para que você receba sempre informações sobre as nossas postagens novas. E hoje eu faço um pedido especial ainda para você. Compartilhe com pelo menos uma pessoa. Sem dúvida nenhuma, a mensagem pode transformar a vida e o coração daqueles que buscam tempos melhores, uma vida melhor, uma bênção especial de Deus para si e para os seus também. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Jesus narrado por Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16. Você pode pegar na sua Bíblia, vamos ler juntos Marcos 10, de 13 a 16. E ali está escrito assim: Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes as mãos. Essas são, para nós, palavras da salvação. E a primeira pergunta que nos vem à mente ao ler essa passagem, pelo menos comigo foi assim, a primeira pergunta é: por que os discípulos repreendiam as pessoas que queriam levar as criancinhas até Jesus? Afinal, essas pessoas tinham ouvido falar coisas maravilhosas a respeito de Jesus e eles julgavam ser importante que os seus filhos fossem abençoados pelo Senhor. É a mentalidade que as pessoas têm e o desejo do coração delas. Mas a atitude dos discípulos era impeditiva. Não permitia que isso acontecesse. E Jesus então se indigna e intervém repreendendo os discípulos: Deixai vir a mim as criancinhas. A situação descrita aqui nos leva ainda a uma segunda pergunta. Será que nos dias de hoje, muitos de nós, a nossa sociedade de maneira geral, não age da mesma forma que agiram os discípulos naquela época, impedindo jovens, crianças, de aproximar-se de Jesus? Eu gosto sempre de trazer as mensagens do Evangelho para a nossa realidade atual. Mas é lógico que, se somos cristãos, se convivemos num ambiente eclesial, nós vamos julgar que isso não acontece. Não, lá na minha igreja não é assim, na minha comunidade não é assim. Porque a maioria das pessoas encaminha seus filhos no sentido de frequentarem as cerimônias, as solenidades, aprender e vivenciar os ensinamentos de Jesus de diversas formas. Mas será que o mesmo acontece em todas as esferas da sociedade? E é isso que a gente precisa observar. Em todos os ambientes familiares é assim. Nas escolas, por parte dos educadores, por exemplo, existe essa preocupação de aproximar jovens e crianças de Jesus. O mundo mediático, por exemplo, tem estimulado a aproximação deles do Criador e Salvador da humanidade, ou isso não tem acontecido? E é aí justamente que reside o problema, meu irmão, minha irmã. Que esforços nós temos procurado fazer
para permitir que muitos jovens conheçam o Evangelho e se aproximem de Jesus. Que esforços nós temos feito para que as crianças também tenham o conhecimento de Deus. Hoje, quando nós nos deparamos com uma juventude desorientada, influenciada pelas excrescências perversas da nossa sociedade, eu nem preciso nominar aqui quais são. Quando nós encontramos essa juventude abandonada no vício, no pecado, marginalizada, repudiada e esquecida à margem da vida, nós precisamos nos perguntar se temos obedecido à ordem de Jesus, que se indignou com os discípulos e bradou: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Mas eu não estou impedindo ninguém. Os impedimentos, meu irmão, minha irmã, também podem ser expressos na sutileza do descaso. Não é comigo, não é na minha família. Ou no descompromisso para com esses jovens, as desculpas esfarrapadas que nós somos às vezes hábeis em preparar, o consentimento silencioso com preconceitos, ideologias e até mesmo supostos fundamentos científicos, com a pressão da mídia que exerce sobre nós e da sociedade que tenta nos tornar omissos e inertes diante dessa situação. Jesus se utiliza dessa palavra de hoje para nos questionar. Os pequeninos de Jesus, com os quais ele deseja que nós nos assemelhemos na inocência, na doçura, na pureza, na generosidade, estão sendo agredidos, vilipendiados, roubados, explorados e depauperados diante dos nossos olhos de cristãos, que observamos em silêncio, sem mover uma palha sequer para socorrê-los, para evangelizá-los, para aproximá-los e apresentá-los a Jesus. Isso, em parte, é fato para a maioria de nós cristãos. Entrar no reino de Deus, como Jesus menciona na leitura de hoje, depende de recebermos esse mesmo reino com a mentalidade e o coração de uma criança. Precisamos de um coração semelhante ao delas para agirmos como Jesus, abraçando os pequeninos de nossa sociedade como o Senhor, impondo-lhes as nossas mãos, orando por eles, estendendo as mãos para socorrê-los, confortando-os, orientando-os e abençoando-os em nome do Senhor. Vamos rezar. Sabemos, Senhor Jesus, que essas palavras de esclarecimento, de orientação e até de encorajamento, na verdade, brotam de vosso coração generoso, que deseja nos iluminar com a verdade e a caridade sincera e verdadeira que podem salvar as nossas almas, e de muitos jovens também e crianças que necessitam mais do que nunca da vossa graça e da vossa sabedoria. Que essas palavras de hoje, Senhor, saltem das páginas da Bíblia que nós temos e que sejam inoculadas em nossas vidas, se tornando verdade prática no nosso dia a dia. Que ela nos apresente verdadeiro sentido de sermos cristãos em favor de nosso próximo e não percamos uma oportunidade sequer de realizar a vossa vontade, Senhor, na construção do reino eterno. Sejamos vigorosos guerreiros em favor dos jovens e das crianças que se encontram privados à luz da vossa palavra, perdidos e abandonados às perversidades de tantos escarnecedores que existem hoje e querem explorá-los e maltratá-los. Finalmente, nós pedimos agora, com toda sinceridade, Jesus, que possamos receber o vosso reino
com a mentalidade e o coração puro de uma criança, sem cobiça, sem malícia, sem maldade, de forma que sejamos dignos de entrar nesse reino e para que possamos permanecer neles pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos encontraremos em breve novamente aqui no canal Palavra de Sabedoria.